Ok, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula de programação, certo? Vamos entender conceitos básicos e definições. Primeiro, a definição de programação. Basicamente, a programação é a linguagem com a qual os humanos conseguem se comunicar com as máquinas, certo? Então, a partir do momento que eu quero que uma máquina ela execute certo comando, por exemplo, nosso robô ande para frente, eu vou lá e digito uma programação que vai simbolizar que o motor vai receber corrente e andar para frente, certo? E aí, dentro da programação, nós temos alguns conceitos básicos que a gente precisa entender para compreender o que é a programação e como usá-la. O primeiro conceito é o conceito de algoritmo. Bom, o que é o algoritmo? Basicamente, o algoritmo ele é responsável pela sequência lógica, certo? Como assim a sequência lógica? Digamos que sempre que nós temos um problema e sempre que nós vamos resolver esse problema com programação, nós iremos seguir uma sequência lógica de etapas. Então, não especificamente de um programa, mas indo para um problema um pouco mais rotineiro, mais comum, vamos criar um algoritmo para a troca de um pneu de um carro. Como que seria esse algoritmo? Bom, a sequência lógica de etapas para trocar um pneu de um carro é a seguinte: primeiro nós vamos desligar o carro, depois nós vamos pegar as ferramentas, pegar o step, suspender o carro, desenroscar os parafusos, colocar o step, enroscar os parafusos, baixar o carro com o macaco, guardar as ferramentas. E assim é feita a troca de um pneu. Perceba que um algoritmo pode ser diferente e resolver o mesmo problema. Bom, por que eu estou falando isso? Eu poderia escrever esse algoritmo de maneiras diferentes, desde as mais específicas, com comandos bem mais detalhados, né? Eu poderia dizer: desligue o carro, estacione, coloque o carro virado 30 graus para na horizontal, enfim. Eu poderia dar vários comandos e deixar um código, um algoritmo bem mais longo, ou também eu poderia resumir mais esse algoritmo e deixar um algoritmo bem mais curto. Bom, mas no geral, algoritmo é isso. Já a linguagem, certo? A linguagem é um método padronizado de escrita que a gente vai seguir, certo? Para usar a programação, para escrever a programação. Basicamente, imagine que a gente se comunica em português. Os japoneses, na língua do país deles, os alemães no alemão, os americanos com inglês, enfim, os chineses com mandarim e por aí vai. Mas, na programação, nós vamos usar a linguagem C. Na programação do nosso robô, a gente vai usar a linguagem C. Mas também saibam que existem outras linguagens, como Pascal, como C++ e como Python. Essas quatro são as mais conhecidas e difundidas por aí, certo? Outro conceito de programação é o compilador. O que é o compilador? Sempre que a gente escreve um código de programação, a primeira coisa que a gente faz é compilar aquele código, ou seja, traduzir o código. Imagine que o robô, que a máquina, ela só entende código binário. Ela só entende, quando eu digo binário, eu estou falando que ela só entende 0 e ela só entende 1, ok? Sendo que o 0 significa 0 volts e o 1, 5 volts, ou seja, desligado e ligado. Então, como que eu vou pegar todo aquele código e traduzir para a máquina? Bom, eu faço isso através do compilador, que é outro programa que vai traduzir aquele código. E o processo que o compilador executa é o que a gente chama de compilar o código, ok? Outro conceito de programação é a variável. O que é a variável? A variável é um valor que a gente vai atribuir durante a execução do programa. Então imagine que eu tenho o seguinte problema: eu tenho uma sala com vários alunos e eu quero saber quantos alunos
meninos e quantas alunas meninas eu tenho naquela sala. Para isso, eu vou ter que criar duas variáveis, as variáveis de menino e as variáveis de meninas. E eu vou perguntar ao cliente quantos alunos e quantas alunas eu tenho naquela sala. Então, eu venho aqui e crio duas variáveis, a variável menino e a variável meninas. E aí eu pergunto, digite o número de meninos na sala. Veja que esse número vai ser atribuído durante a execução do programa, certo? E eu já vou explicar como que esse processo é feito. Mas saibam que a variável, ela é um conceito básico que se refere a valores que são atribuídos durante a programação. Nós temos tipos de programação, certo? Tipos de variável, perdão. O primeiro tipo de variável é o char, que significa que o char ele é um tipo de variável que ele guarda, que ele armazena informação de um caractere, de uma frase, né, de um texto. Então, imagine que você quer escrever uma informação por escrito, por extenso. Então, você precisa usar uma variável do tipo char. A variável do tipo int armazena números inteiros, float, números reais, e double também armazena números reais, porém com a maior precisão. Ou seja, o float ele armazena números reais, mas ele não consegue um número tão grande de casas decimais. Já o double consegue com a maior precisão, com a maior exatidão, aquele número real. Perceba que quando eu estou falando de número real, eu na verdade, quero falar dos números com casas decimais, né, dos números racionais. Mas o float ele também engloba todos os outros números do conjunto dos números reais, ok? Void é o último tipo, o tipo vazio, mas a gente não vai especificar esse tipo de variável aqui, ok? Outro conceito básico é o conceito da biblioteca, certo? Bom, para entender isso, é importante que vocês saibam que dentro de uma programação nós temos as funções. As funções são frases, são palavras que simbolizam uma ação. Então, eu tenho, por exemplo, o printf. O que é o printf? O printf é uma palavra, é uma função da programação, onde quando eu digito essa função, eu posso escrever uma frase dentro de parênteses e aspas, e essa frase que eu estou escrevendo vai aparecer na tela do usuário. Então, essa função printf me permite isso. Agora, eu faço a pergunta, como que a máquina vai saber que justamente a palavra printf significa essa função? Isso é graças à biblioteca, né? Então, a biblioteca ela vai ser como um dicionário para a máquina. Então, imagine que eu escrevo a palavra printf, a máquina vai lá na biblioteca, consulta e sabe a ação. Então, eu tenho uma palavra printf, né? A máquina vai checar na biblioteca e aí ela vai saber que aquela palavra significa uma certa ação. Uma certa ação, ok? Então, basicamente, isso que é a biblioteca, ok? E por último, sabendo desses conceitos básicos e a definição de programação, vamos fazer dois exemplos. O primeiro exemplo, ele me fala: escreva um programa que resolva a soma de dois números e apresente na tela o resultado. O segundo exemplo me diz: crie um programa para a execução de um pisca com dois LEDs, piscando um por vez. Bom, esses dois exemplos eu vou resolver na próxima aula, que vai estar presente no próximo vídeo desse mesmo canal. Obrigado por ter assistido.